Obrigada mesmo, viu, pela oportunidade. Vamos começar, né, gente? Eu quero dar boa noite a todos, agradecendo o carinho de todos e a oportunidade que eu tenho de falar nesse tema tão importante para todos nós, né? Que é sobre a mediunidade. E nós temos a mediunidade, um compromisso muito grande, né, com relação a nós mesmos, porque a mediunidade ela nos cerca de disciplina, de comprometimento. Quando nós passamos, nós do Cantinho de Jesus, né, temos essa oportunidade de estudar junto a essa doutrina de luz, a mediunidade ela é especialmente uma condição de intercâmbio que nos enriquece muito, né? Nos dá essa chance de compreender a nossa vida no todo, né? Seja encarnado ou desencarnado, porque nós somos assim, né? Espíritos, ora encarnado, ora desencarnado. Então, nós temos essa oportunidade dessa manifestação entre os dois planos, fazendo com que o médium aprimore seus sentidos e faça valer a sua vinda aqui como médium. E lembrando que nós todos somos médiums, né? Nós todos, a mediunidade ela é inerente do ser humano. E esses médiuns especiais que nós vamos falar a segunda parte do Evangelho, né? Que fala sobre a mediunidade. Então, nós já vimos aí, no decorrer dos estudos da sexta-feira, toda a especialidade de cada dos médios, da mediunidade, né? Nós viemos aprendendo aí com Delano, revendo as nossas condições de médium, aprendendo mais um pouco, porque nós sabemos que temos muito que aprender, que assimilar a questão da mediunidade. Então, nós vamos falar nesse capítulo 16, o início dele é intitulado Médiuns Especiais. Nós, lendo esse título, nós não podemos nos enganar, porque não diz da mediunidade como sendo algo especial, né? Como sendo, não tem essa assim, especialidade, essa notoriedade para o médium, porque toda a mediunidade ela é especial, todas, né? Ela é cada um, não existe nenhum médium igual ao outro, igualzinho ao outro, mas todos têm a mesma significado de sua importância. Isso é bom que a gente lembre disso sempre, para a gente não se enganar, né? Até mesmo nas nossas manifestações. Nós sempre lembrarmos que somos instrumentos de um intercâmbio mediúnico, e tanto o espírito do lado de lá e nós, como espírito do lado de cá, nós somos iguais, né? Sofremos o mesmo tanto, nos felicitamos, nos alegramos da mesma forma e estamos convivendo para que a gente se norteie nesse mundo entre dois planos, porque senão a gente vive na Terra com os pés fincados no chão, sem olhar além do que aquilo que a gente é mesmo, porque a vida futura é a ela que nós estamos direcionando, não é mesmo? Então, os médiuns especiais, que Allan Kardec fala aqui, ele diz dos médiuns, eu vou ler aqui a primeira apresentação para a gente se sintonizar, tá bom? Médiuns especiais. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam os médiuns especiais, e que têm aptidões particulares ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Para a gente saber melhor, compreendendo, né, com o estudo, essa especialidade do médium,
quer dizer daquele modo específico que o médium tem de se manifestar, né? De servir de instrumento para o... Porque não é o médium que está manifestando, né? É o espírito que está manifestando no médium. Mas o médium tem muito a ver com essa manifestação, porque ele precisa de veracidade, né? Ele precisa de sintonia, ele precisa de seriedade, de disciplina. Então, é uma manifestação do espírito, mas ele tem muito a ver com a particularidade do médium. Então, essa particularidade que Allan Kardec nos traz, ele quer dizer, desses médiuns especiais, que eles podem tanto receber manifestações, logicamente, né, de espíritos da inferioridade e de espíritos superiores. E ele considera que o espírito superior, os inteligentes, intelectuais, né, e da inferioridade, esses espíritos batedores, os espíritos que ainda são apegados ao plano físico, de uma forma se manifestar com batidas, com barulhos, né? Então, esse está dentro da mediunidade dos médiuns especiais, porque eles definem a sua mediunidade de acordo com uma particularidade dele, como fosse assim, uma aptidão, que a mediunidade é uma aptidão, né? E cada um tem a sua aptidão, né? Tem a sua... E tem muitos médiuns que se prezam a manifestar só de uma forma. Tem outros médiuns que manifestam de outra e ficam só naquele ângulo ali, não é mesmo? Então, nós vamos ler aqui mais, porque quando ele fala aqui, ó, e que tem aptidões particulares ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Essa abstração que ele quer dizer aqui é como um devaneio, entende? Como algo assim que vem da nossa fantasia, da nossa visão, do nosso imaginário, né? Que vai além, que a gente vai levando a coisa por um lado, um ângulo que vem muito da nossa intimidade, vem muito do que a gente traz de um conhecimento, mentalmente, de um conhecimento que a gente abrange um pouco mais, né? Então, ele diz o seguinte... Oi? Bom, a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca de sua elevação ou de sua inferioridade, entendeu? A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância, mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, porque tem uma hierarquia, né, da mediunidade. Há neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra, porque a gente, às vezes, fixa a nossa mediunidade numa determinada maneira. É um hábito natural que o médium tem de manifestar daquela forma, né? Então, ele tem aquilo e lógico que todas as manifestações, elas nos são úteis, né? Úteis aos espíritos, é uma oportunidade que ele está passando, às vezes nem sempre de acordo com o que ele realmente necessita, mas ainda assim ela é meritória, sabe? Ela vale a pena de ser recebida como um benefício, como uma ajuda efetiva, né? Então, ele fala que mais. Há neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra,
Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. É isso que eu havia falado lá em cima. Eles não saem muito daquela manifestação física. Eles ficam ali, né? É onde eles mais se identificam, onde eles estão mais sintonizados, né? Por exemplo, não saem muito das manifestações físicas entre os que dão manifestações inteligentes. Há espíritos poetas. Primeiro, eu confundi aqui um pouco para falar, que eu atropelei aqui, vocês não vão entender direito. Então, há neles, na natureza das comunicações, né? Há nelas, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Então, nessas duas condições de médium, nessas duas aptidões de médiums, existem esses dois, os batedores, que se manifestam mais em termos físicos mesmo, né? Que não conseguem dar um passo sem essa manifestação assim de puramente tipo os espíritos zombeteiros, né? Os batedores, que eles fazem uma fixação, um hábito fixo de se manifestar dessa forma. Então, é aquele costume, um costume habitual que ele tem de fazer daquilo. E os espíritos inteligentes, as manifestações inteligentes, não devemos chamar de espírito inteligente. Todos nós somos inteligentes, né? Mas as manifestações inteligentes, que ele diz aqui como exemplo, são os poetas, os músicos, esses intelectuais, né, da espiritualidade, e que eles também buscam a ajuda espiritual como qualquer ser humano, né, que procura. Então, falando dos espíritos de ordem mediana, nós vamos falar dos espíritos de ordem mediana que está nesse plano, porque ainda não é aquela mediunidade definida, sabe? Não tem aquela definição, como diz lá em cima, né? Tem aptidões particulares e ainda não definidas. Nós vamos ainda nos devaneios, né? Da nossa imaginação, aquela coisa mental nossa, de uma situação, a gente busca outras paragens, e aquilo nos dá outras mensagens, né? E muitas vezes a gente vai levando isso de uma forma sem ainda se firmar numa determinada ação mediúnica, né? Então, ele disse, falamos dos espíritos de ordem mediana, porque, chegados a certo grau, as aptidões se confundem. As aptidões se confundem. Cadê? Na unidade da perfeição, porque quando a gente busca a perfeição, né, e a gente vai se descobrindo com outras aptidões, a gente vai se confundindo ainda um pouco, né? Nós damos as rateadas, o médio, né? Porque, chegados a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas, ao lado da aptidão do espírito, há a do médio, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Você vê que o espírito, ele tem essa aptidão também de perceber no médium uma qualidade particular que a gente não sabe ainda apreciar, mas ele sabe, o espírito busca aquilo, não é mesmo? Então, tomamos uma comparação,
um músico muito hábil, um músico, né, que muito conhecedor dos instrumentos, que tem sobre a mão vários violinos, que para o vulgo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema, que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. É muito interessante essa questão, né? E eles falam muito da mediunidade e colocam muito assim, fazendo uma alusão ao violino, o médium ao violino. E tem muitas histórias a respeito disso. Numa oportunidade, nós podemos ver isso de uma forma assim, né, mais abrangente. E agora ele falando aqui, eu me lembrei disso. Porque o violino, são vários, né, vários violinos, cada um tem uma especialidade, tem uma parte delicada, mas ele é uma coisa sutil de diferença entre um e outro. Sutil. Mas, para um leigo, aqueles violinos são todos iguais. Mas para o artista, que tem o conhecimento da música, né, do instrumento, nossa, aquilo tem uma diferença que ele sabe distinguir. Cada um tem um tom que diz mais respeito a ele, ou de uma determinada situação, né? ou dentro de uma determinada melodia. Tudo isso, sim, é uma delicadeza, é algo muito sutil, mas que faz uma diferença. E ele compara isso com o médium, com os médiuns. Os médiuns também, eles têm também essa sutileza. Tem aquelas variedades, né, de médiuns. Às vezes, cada um tem uma coisa especial, ou o outro tem uma diferença para o outro lado. Entendeu? É uma corda, como se o violino são várias cordas, mas que cada uma desse um tom, desse algo que diz respeito só ao musicista. Então, nós médios somos assim. Agora, nós podemos ler aqui, tem grande diferença. Neles, percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Rejeitar que ele diz é deixar de lado, vou utilizar esse. É esse agora que me diz respeito. Não é aquela rejeição, ou então, algo que está nos punindo. Não, não seria isso. Mas, como na nossa imperfeição nós estamos caminhando, então, nós estamos dizendo aqui dessa mediunidade com cada um nas suas particularidades. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns, com qualidades iguais na potência medianímica. O espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, vêem-se pessoas escreverem como médiuns admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médiuns, jamais puderam escrever senão prosa, malgrado seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música e etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos, outros servem outros servem mais facilmente para intérpretes, para os espíritos moralistas. Olha para a gente ver como que a diversidade da mediunidade é importante, né? E ela traz para a gente essas páginas, né, de aptidões. Cada um, você vê que numa reunião mediúnica, 12 componentes ali
entre doutrinadores e os médios, ou os médios de sustentação, como os médios ostensivos. Cada um ali está cooperando com o seu trabalho, está doando, né, a sua energia mediúnica, e que é algo assim, nós não podemos avaliar a beleza e a eficácia desse trabalho, sendo cada um específico ali em sua condição. Isso falando nós, esses médiuns especiais, porque fazem determinados intercâmbios, né? E isso nós estamos na classe desses medianeiros. Pelo menos assim, eu não considero, sei lá, não posso nem definir. Mas nós vamos aprendendo com essas mediunidades nossas, com os espíritos, né, que nos procuram, a gente tem uma sensação assim, nós todos que somos médium aqui nessa sexta-feira, podemos avaliar essa questão como sendo familiar a nós mesmos, pois ela nos dá a entender como que o espírito procura um, procura outro. Tem hora que você tem uma facilidade enorme de convertir, de transmitir a mensagem do espírito, né? Outro, a mensagem foi um pouco complicada, e aí a gente vai tentando se organizar mediunicamente assim, né? Avaliando os intercâmbios que a gente participa e compreendendo o espírito dentro da sua peculiaridade, né? Seja o médium inferior ou o médium superior. Vamos mais. As comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias. Isso é os médiuns, viu, gente? Nós médiuns. Muitas vezes a gente não sai daquele círculo de ideias ali, né? E estamos trabalhando mediunicamente, mas para um determinado grupo, somente para uma determinada situação, né? A nossa maneira nas manifestações. E quando saem, não tem senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Muitas vezes nós temos isso dentro da situação de medianeiros, né? Nos médios medianos, que a gente diz, né? Nós ainda estamos nessa de especiais, porque nós temos uma especialidade para um determinado fim. Ainda não estamos abrangendo um todo, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Depois o Delano pode até conversar com a gente sobre essa especialidade, porque ela é muito bacana, muito, muito legal da gente compreender, sabe? Como médium especiais, por causa das suas, não é por ele ser especial de bacana, não é por sua especialidade, como falasse assim, igual o médico, ele é especial numa coisa, ou é especial naquilo, e os médicos também têm essa especialidade. Tem geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias, e quando saem, não tem senão comunicações incompletas, lacônicas, que seriam aquelas comunicações breves, rápidas, né? E sucintas, e que não tem aquela sutileza do ao redor, né? de trazer algo mais especial, né? É como aquele que apresenta, tipo assim, né? Você apresenta um perfume, mas apresenta também o cheiro, fala sobre o cheiro dele, fala sobre a fragrância, a sensação que ele te provocou, né? Alguma coisa assim que o médium é que tem isso dentro dele. E quando saem, não tem senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Porque se torna falsa porque não é da sua especialidade. Ela se torna falsa porque não é algo que você está sintonizada, não é algo que está na sua aptidão.
Entendeu? Fora das causas da aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será mais explícito com certos médiums, unicamente porque melhor lhe convém. Eu acredito que esse quadro ficou bem explicadinho dentro desse contexto que foi o médium especial. Isso vai ser mais abrangente no decorrer dos estudos, que vai falar dentro dessas especialidades que o médium tem, né? Aí, aqui no Livro dos Espíritos, vai nos favorecer mais com esses